Boa noite, pessoal do Grupo Arte do Encontro. Hoje nós vamos ter a satisfação de ter uma apresentação do Paulo Araújo sobre a origem judaico-sefardita brasileira. Paulo, agradeço muito pelo seu apoio, pelo interesse em participar aqui conosco e fazer essa apresentação. E eu queria, antes de mais nada, se você pudesse se apresentar para o pessoal te conhecer, e daí fica à vontade para fazer a apresentação. Bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Wagner. Muito obrigado, né? Eu que agradeço. É uma grande satisfação estar aqui com vocês fazendo essa apresentação, né? Que é um tema que eu particularmente gosto bastante. Vou falar rapidamente sobre mim, né? Meu nome, então, é Paulo Eduardo Araújo, né? Eu sou engenheiro formado pela Universidade de São Paulo, trabalho na área de petróleo e gás já há uns 20 anos, praticamente, mas além da minha atuação profissional, eu me interesso bastante por história, né? Me interesso bastante por conhecimentos gerais, e numa dessas minhas buscas por conhecimento, eu acabei me deparando com esse assunto aqui, que trouxe algumas surpresas, né? Até para a minha vida pessoal. Então, como é um tema que me traz bastante entusiasmo, eu comentei com o Wagner em um dos nossos encontros, né? E ele me convidou, né, para estar aqui com vocês fazendo essa apresentação. Agradeço bastante, para mim é um grande prazer. Pessoal, então eu vou começar aqui, né? Vou fazer aqui uma introdução. O nosso tema hoje é a origem judaico-sefardita do Brasil, né? Todos nós frequentamos a escola aqui no Brasil, nós aprendemos algumas coisas sobre a nossa origem, né? Mas aquilo que nós aprendemos não tinha, não tinha alguns fatos que são fundamentais para explicar a gênese do povo brasileiro. Por questões que são históricas, né? Durante muitos séculos, né, a própria Igreja Católica, o próprio Estado, ele preferiu, né, não trazer à tona algumas questões que a gente vai ver aqui, né, e que nas últimas décadas, com esse acesso à informação que vem ocorrendo, a gente passou a conhecer, né, principalmente a partir do momento que houve a abertura dos registros históricos da Torre do Tombo, né, do Arquivo Nacional do Museu da Torre do Tombo, em Portugal. E para a gente começar a falar disso, né, é importante que a gente se situe na origem do povo judeu, né? Eu acredito que todo mundo tenha essa noção, mas eu vou dar uma pincelada aqui em alguns fatos históricos para a gente poder se situar e poder ter um ponto de partida. Como que foi o processo de gênese do povo judeu, né? O povo judeu, assim como está registrado, né, na própria Bíblia, na Torá, né, em vários documentos que são históricos, inclusive, o povo judeu ele teve sua origem lá com Abraão, né, mais ou menos aí 2000 antes de Cristo, né? Abraão ele morava numa cidade chamada Ur dos Caldeus, né? Que essa está nesse mapa aqui à direita está ilustrando. Essa cidade ela ficava na antiga Babilônia, mais ou menos na região onde hoje é o Iraque, né? Entre a região ali dos rios Tigre e Eufrates. E Abraão ele teve um chamado, né? Deus o chamou para que ele pudesse se deslocar até uma terra que Deus mostraria para ele, né? Tudo isso está registrado lá na Torá e no Velho Testamento dos cristãos. E quando Deus o chamou, ele disse que ele teria uma grande descendência e que por meio dessa descendência todo mundo seria abençoado, né? A gente sabe que Jesus ele descende de Abraão, né? Porque ele é judeu, né? Tem origem judaica. E então, depois que Abraão recebeu esse chamado, houve uma viagem de Abraão até essa terra prometida. Ele chegou nessa terra prometida e, num certo momento, houve fome. E o José, que era bisneto de Abraão, ele foi para o Egito, porque a terra de Canaã não era uma terra onde existia muita oferta, né, de alimentos, e houve fome na terra e ele se deslocou para o Egito, que era a grande potência da época. No Egito, a descendência de José se multiplicou muito e deu origem ao povo judeu. O povo judeu foi formado lá no Egito, né?
E esse povo também foi escravizado. Ele ficou no Egito escravizado por um período de 400 anos, né? Mas é importante esse ponto aqui, porque é onde começa o povo judeu, né? O povo ele começa enquanto povo no Egito. A descendência de José se multiplica bastante, né? Depois disso, a gente conhece a história, né? Houve a libertação desses cativos que estavam no Egito por meio de Moisés. E depois dessa libertação, o povo peregrinou no deserto por 40 anos, né? E num dado momento ele chegou na terra de Canaã, que é aquela terra que Deus havia prometido para Abraão. Isso aí foi mais ou menos em 1400, né, antes de Cristo. Então, esse é o ponto de partida do povo judeu. Na antiguidade, nós tivemos três movimentos, vamos dizer assim, três principais movimentos de diáspora, né, judaica. O primeiro deles é conhecido como cativeiro na Síria, por volta aí de 720 a.C. A Síria ela invadiu a região onde hoje é Israel e ela levou o povo cativo. O povo ficou escravizado e cativo na Síria. Depois, muitos voltaram para a terra de Israel, né, para Canaã, e houve um novo cativeiro, quando a Babilônia invadiu Israel, né? Novamente o povo foi levado cativo para a Babilônia e depois de 70 anos eles voltaram para a terra de Canaã, Paulo, né? Paulo, tem uma mensagem do Zoom, daria para você ocultar essa mensagem? Sim, claro. Ah, isso. Melhorou? Aí, melhorou, tá ótimo. Beleza. Então tivemos o cativeiro na Síria, o cativeiro na Babilônia e tivemos um terceiro movimento de diáspora, né? E esse aqui é o que nos interessa, que foi na época do Império Romano, mais ou menos por volta do ano zero, aquela região ali onde hoje é Israel, ela era Império Romano. E no Império Romano havia um conflito, né, entre os judeus que moravam naquela região e os governantes romanos, né? E no ano 70, que é o principal marco desse conflito, né, houve a destruição do templo dos judeus pelos romanos e um grande movimento de diáspora. Agora, nessa diáspora do ano 70, que é ano que nos interessa, para onde que os judeus foram? Eles foram para vários lugares, mas principalmente para um local que era conhecido como Sefarad, que é onde hoje é a Península Ibérica, né? Está apresentado aí nesse mapa. Em Sefarad, naquela época era mais ou menos como o fim do mundo, né? Vamos entender assim, eram os limites da fronteira do Império Romano. As províncias romanas mais próximas de Roma, mais próximas da Grécia, elas eram o núcleo do império, né? E as mais distantes, elas eram periféricas, né? No caso aqui, Sefarad era uma região bem distante e era um bom local para que os judeus pudessem se fugir, né, desse processo de perseguição. Então, aqui começa a nossa jornada, né, nessa diáspora, na época do ano zero, mais ou menos, né, no ano 70, onde muitos judeus eles foram para a Península Ibérica, que era conhecida como Sefarad. Até é interessante que a Bíblia ela é um livro muito histórico também, né? Como é muito antigo, ele registra fatos que são muito históricos, independente de religião, independente de qualquer coisa, né? E lá se usa essa palavra sefarade, inclusive, em vários textos, né? Aí, se a gente agora analisar, né, qual que foi o contexto da Península Ibérica cronologicamente, a partir do ano zero até a Idade Média, nós vamos poder dividir em três períodos, né? Nós temos um período onde houve um domínio romano até o século V, mais ou menos. Depois, nós temos um período após a queda do Império Romano e as invasões bárbaras, né, de um reino visigodo, e tivemos um outro período que é o que vai até 1500, mais ou menos, né, efetivamente até 1492, que é o período da ocupação moura. E em todos esses três períodos, os judeus eles estavam presentes e eles tinham uma convivência relativamente pacífica, né? Tinham alguns conflitos, mas era uma convivência relativamente pacífica com esses governos da época.
E o povo judeu ele se desenvolveu, né, virou uma comunidade muito grande. Alguns estudiosos hoje eles já falam algo entre 10 a 20% da população da Península Ibérica que eram descendentes de judeus, que eram dessa colônia judaico-sefardita. Então era um número bastante expressivo. A gente consegue perceber isso em vários registros históricos. A gente vai ver um pouco mais para frente. A comunidade dos judeus na Península Ibérica, ela atingiu seu ápice na época dos muçulmanos, né? Foi um pouquinho ali mais para o final da Idade Média. Durante a ocupação moura, o povo judeu na Península Ibérica se desenvolveu bastante. Eles chegaram a ter representantes desse povo que eram grandes notáveis, né? Eu trago aqui como exemplo, por exemplo, né, Maimônides, talvez você já tenha ouvido falar, mas com certeza todo judeu que tem alguma aproximação com o rabinato já ouviu falar. Maimônides ele era um rabino, médico e filósofo sefardita. Ele era um grande estudioso da Torá e do Talmud. Aqui fazendo um parêntese, né, a Torá, para quem nunca ouviu, né, a Torá, ela é o principal livro dos judeus, né, um livro religioso, e é equivalente aos 5 primeiros livros da Bíblia cristã, né, que são os livros ali de Gênesis, Deuteronômio, Número, Levítico e Êxodo, né, são os 5 primeiros livros. E o Talmud, eles são vários livros que foram escritos por rabinos posteriormente, né, ao ano zero, como forma de análise e interpretação da lei judaica, não só a lei escrita, que estava na Torá, mas também a lei oral. E o Maimônides, ele escreveu uma obra que é referência até hoje, para todo rabino usa essa obra e é um dos principais alicerces do judaísmo, né, que é a Mishneh Torah. A lei oral judaica, ela era transmitida oralmente, até hoje, né, e até então não havia um livro tão detalhado com a citação e interpretação dessa lei oral. E o Maimônides, ele produziu, né, essa obra. Aqui a gente tem uma ilustração de uma cópia da Idade Média, e mais ou menos contemporânea da época de Maimônides. Aí também temos um outro exemplo aqui, né, só para a gente poder perceber o nível de desenvolvimento intelectual, né, dessa comunidade. O rabino Isaac Abravanel. Isaac Abravanel, ele era o Silvio Santos, hoje ele é descendente do rabino Isaac Abravanel. O rabino Isaac Abravanel, ele foi, além de rabino, tesoureiro de Afonso V, ele foi responsável por realizar uma grande reviravolta econômico-financeira no Reino de Portugal, né? Fez um grande trabalho e era um notável nessa área financeira também. Né? Um ponto aqui que é importante para a gente entender, né, e poder servir de base para esse nosso tema de hoje, como é que se desenvolveu ao longo dos séculos, né, na Idade Média, a formação dos reinos da Península Ibérica. A gente tinha, num determinado momento, um domínio muçulmano, né? Esse domínio muçulmano, e tínhamos uma região que era católica, né? Alguns reinos católicos. Conforme a Guerra da Reconquista foi avançando e os reinos católicos foram expulsando, né, os mouros da Península Ibérica, os reinos católicos eles foram crescendo, né, foram se desenvolvendo, e a gente chegou num ponto que haviam 2 grandes reinos, né, que era o de Castela e o de Aragão, e o próprio reino de Portugal. Portugal foi um dos reinos que se formou mais prematuramente, né, na Europa, né? Foi um dos primeiros a se formar com fronteiras próximas ao que é hoje. Afonso Henriques começou a expulsão dos mouros lá do norte, foi caminhando em direção a sul e formando o condado português, né, o reino de Portugal. Então nós tínhamos o reino de Portugal, tínhamos o de Castela e o de Aragão, eram os principais, né? E um pequeno 1450, a gente vê aí no mapa, né? Tínhamos ainda um pequeno enclave muçulmano.
E aí, nesse ponto, nós tivemos duas figuras que foram importantes no processo todo, que foram chamados de reis católicos, que era Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Ambos eram descendentes das monarquias desses grandes reinos que deram origem à Espanha. Eles se casaram e, a partir do casamento deles, houve uma primeira versão da unificação espanhola, né, vamos dizer assim, e eles não só concluíram o processo de expulsão dos mouros, que o marco de conclusão é 1492, né? Como também eles tinham uma visão de que no reino deles só deveriam existir pessoas com a fé católica, né? Então, tendo isso em vista, eles promulgaram um decreto que é conhecido como Decreto de Alhambra. Esse decreto ele é de 1492, tem uma cópia dele aí, né? A gente consegue ver a imagem do texto. Esse daí é o decreto, né? É exatamente o decreto, é uma cópia dele, que se encontra disponível, inclusive, na internet, né? Hoje a gente consulta esses documentos históricos todos pela internet, é muito interessante, né? Quem tiver curiosidade pode entrar aí nos museus. Eu acho que o mais interessante de todos é o da Torre do Tombo, né? Você consegue consultar tudo, né? Pela internet. E então nesse decreto, o que estava dizendo lá? Estava dizendo que os judeus não poderiam ficar no território de Castela e Aragão, e teriam que sair até uma data específica, que era a data de 31 de julho daquele ano. Eles precisavam sair, foi um decreto de expulsão, né? E a partir daí começou um grande movimento migratório. Nós estamos aqui num contexto de inquisição também, né? O processo inquisitorial na Península Ibérica ele já estava ocorrendo. Muitas pessoas eram acusadas de crime de judaísmo e muitas vezes essa acusação ela levava a uma condenação e à morte, por meio da fogueira, principalmente. Nós temos uma figura conhecida no Brasil, que é a doutora Anita Novinsky, que foi uma historiadora formada pela Universidade de São Paulo, de origem judaica, que estudou bastante esse tema dos judeus e da vinda deles para o Brasil. E a doutora Anita Novinsky, ela fez um estudo estatístico das condenações da Inquisição Ibérica e o resultado ele é muito intrigante, né? A gente imagina que a maior parte das condenações era por crime de feitiçaria, por exemplo, né? A gente aprende assim quando é criança. Mas não, né? Surpreendentemente, a maior parte das condenações era por crime de judaísmo. Então, assim, o foco realmente do processo inquisitorial eram outras fés que não eram a cristã a católica, né? A partir desse decreto de Alhambra, foi disparado um grande processo de êxodo, né, dos judeus. Aqui esse mapa ele é muito legal, porque ele mostra todos os movimentos migratórios, as diásporas dentro da Europa, né, do povo judeu, vamos dizer assim, na Idade Moderna, né, média e moderna. E se a gente atentar ali, a gente tem lá Espanha 1492, que é justamente o marco onde surgiu o Decreto de Alhambra. A partir a gente consegue ver quais foram os principais destinos, né? Muitos judeus foram para o Império Otomano, muitos judeus foram também para a região onde era o Reino Unido, né? A Holanda, Itália, França. Por isso que nessas regiões a gente encontra o judeu sefaradita, né? O judeu sefardita. Agora, já no leste da Europa, nós encontramos um outro ramo dos judeus, que a gente não vai falar dele hoje aqui, que são os judeus Askenazim, né? Os Askenazim, eles são o ramo do leste da Europa. Essa imagem aqui, ela ilustra um pouco esse processo de migração e mostra os judeus de Castela migrando para o Reino de Portugal. Como Portugal era o país vizinho, era muito próximo, então, naturalmente, muitos judeus foram para Portugal.
Os historiadores eles falam no número aí por volta de 100 mil judeus nesse momento saindo de Castela e se dirigindo para a região de Portugal. Eles entraram ali pelo nordeste de Portugal, né? Até tem uma curiosidade, né? Talvez alguém já tenha ouvido falar, a gente não vai ter tempo aqui para poder entrar nesse nível de detalhe, mas tem alguns povoados na região, né, nordeste de Portugal, né, principalmente nas montanhas, que eles foram povoados por esses judeus que vieram da Espanha. Eles mantiveram as suas tradições de forma oculta durante séculos, e agora, recente, no século XX, as pessoas tiveram contato com essas comunidades e perceberam que, de fato, todas as práticas que eles tinham eram facilmente associadas com a cultura judaica, né? Eles guardavam o sábado, eles tinham práticas que são muito parecidas com as leis judaicas, né? Inclusive, fisicamente, eles são um pouco diferentes do português como um todo, né? Por exemplo, o Belmonte, né? Que é talvez a mais conhecida, e também alguns outros vilarejos lá nessa região da Beira Alta, né? Eles chamam de Beira Alta. Então, os judeus que fugiram da Espanha, muitos deles chegaram no território português. Aqui, para ilustrar, né, essa aqui é uma figura histórica interessante, importante, né, apesar de tudo que ele fez, né, ele é importante para o entendimento desse contexto, que é o Tomás de Torquemada. Tomás de Torquemada era conhecido como o Grande Inquisidor, e ele tinha um foco muito grande em perseguir os judaizantes, né, aqueles que tinham práticas judaicas. E ele realmente era terrível. Ele ia a fundo para encontrar essas pessoas que tinham práticas judaicas e para que elas pudessem ser processadas, né, no tribunal da Inquisição e pudessem ser condenadas. Ironicamente, ele mesmo era um descendente de judeus conversos. Ele mesmo era o chamado cristão novo, né? Ele era filho de cristãos novos. Cristãos novos era o nome que se dava àquele judeu que se converteu ao catolicismo forçadamente, né? Que foi forçado à conversão e que a partir daí, teoricamente, ele era católico, era cristão, né? Então, ironicamente, ele era descendente dos judeus também. Aqui a gente tem uma imagem, esse pintor aqui, as obras dele são muito interessantes, né? Quem gostar de pinturas aí pode dar uma pesquisada, né? Ele é um artista belga, o Karel Ons. Ele, nessa obra dele aqui, ele retrata uma família de judeus na Inquisição Espanhola. Ele tem diversas obras, essa aqui, ela me chamou bastante atenção, porque se você analisar, né, além da expressão de medo, né, que você observa, você vê que tem uma família, a família está se protegendo, ele ali simbolicamente, ele está protegendo um baú também, que faz uma alusão aos recursos, né, que os judeus tinham. Os judeus, eles eram muito intelectualizados, tinham bens materiais, né, e inclusive uma das teses dos historiadores é que um dos motivos da Inquisição era que o governo queria se apossar dos bens dos judeus, né. Essa é uma das teses que tem aí algumas vertentes históricas, né? Então ele protege ali o baú, né, que reflete os bens, e também os livros, né? Tem um livro ali, porque os judeus eles eram muito intelectualizados naquela época, são até hoje, né? E eles têm um apreço muito grande pelo conhecimento. Aqui uma outra obra também, né, para a gente ilustrar esse processo inquisitorial, aqui no caso de Francisco Risi, existiam os chamados autos de fé, né? Autos de fé eram julgamentos em praça pública, onde as pessoas eram condenadas, né, dentro do contexto da Inquisição. E aqui a gente tem um exemplo do auto de fé na Plaza Maior de Madrid, né? Para quem conhece Madrid lá, aquela praça bem grande que tem ali no centro, cercada, né? Tem algumas portinhas laterais, você entra nela, que ela é bem fechada, né? E nesse dia aqui, né, no caso aqui foi 1680,
houve a condenação de diversos judeus que foram mortos, né? Você vê que 1680 para 1500, 1492 tem muito tempo. Esse processo inquisitorial ele durou muito tempo. Embora houvesse um decreto para que os judeus fossem expulsos, muitos eram convertidos. Teoricamente, eles eram católicos, mas muitos se convertiam nas aparências para poderem permanecer no reino, permanecer na Península Ibérica e permanecer com seus bens, mas eles tinham práticas ocultas, né, de judaísmo. E eles acabavam sendo em algum momento descobertos, né, até delatados por um vizinho, um parente, e eram condenados. E se a gente fizer um panorama aqui da permanência dos judeus nesse momento em Portugal, a gente pode ver o seguinte, né? Num primeiro momento, nós tínhamos uma convivência pacífica e boa dos judeus com os monarcas portugueses, até o século XV. A gente pode perceber isso pelo simples fato, por exemplo, né, do Rabino Isaac Abravanel ser o ministro das Finanças do rei, né? Esse era um cargo de alta, uma pessoa que realmente era da confiança do rei e ele tinha uma proximidade com a corte muito grande. Então a gente percebe como que o povo judeu naquele momento em Portugal ele tinha um status muito relevante, né? Só que a partir do momento que Manuel I ele se casou com Isabel de Castela, aí nós tivemos um problema, porque uma das cláusulas do casamento deles ela pedia que houvesse a expulsão também dos judeus de Portugal, porque a descendente, a monarca espanhola, ela não podia ir para um reino onde existissem infiéis, né? Então, esse foi um dos acordos, uma das cláusulas que foi colocada nesse matrimônio. Manuel I ele não queria expulsar os judeus. Então ele acabou achando um jeitinho para poder tentar resolver essa situação, né? E ele fez um decreto para a expulsão dos judeus ou conversão, né? Ao catolicismo. Então o judeu ele em Portugal ele ia ter a opção, ó, ou você vai ser expulso ou você vai se converter. Só que como ele não queria que eles fossem embora, até porque eles tinham uma relevância na sociedade portuguesa, econômica inclusive, o, o rei de Portugal ele usou um artifício, né? Num dado momento ele informou aos judeus que existiria uma nau que aguardaria eles no porto para que eles pudessem ir para outro local. E, na verdade, era uma armadilha, né? Na hora que os judeus chegaram lá, eles foram convertidos à força, eles chamaram de batizados em pé, né? Inclusive, se usa muito uma palavra no hebraico para se referir a esses judeus convertidos forçadamente, que é a palavra anusim, né? Anusim significa forçados em hebraico. E Benei Anusim, que é um outro termo que se usa bastante, significa filho dos forçados. Então, são aquelas pessoas que foram convertidas à força. E em 1506, nós tivemos um grande massacre em Lisboa. Esse massacre ele foi bem grande, bem relevante, e inclusive quem conhece Portugal, aí, quem já foi a Lisboa, talvez tenha visto, né, numa das praças, se eu não me engano, é da Praça do Comércio, tem uma estrela como marco, né, memorial a esse evento aqui de massacre dos judeus em 1506. Tem um ponto aqui que eu coloquei como nota, que eu acho que eu já comentei anteriormente, mas é importante, né? Todo judeu que ele era processado, existia de fato um processo físico, existiam documentos que documentavam esse processo, e eles estavam na Torre do Tombo. Algumas décadas atrás, nós passamos a ter acesso a esses documentos. E lá está registrado, ó, fulano de tal, acusado de crime de judaísmo, e também na Torre do Tombo existem documentos daqueles que saíram do Reino de Portugal, né? Aqui eu vou mostrar um exemplo. Isso aqui é um exemplo que é uma lista de cristãos novos que fugiram de Portugal, por exemplo. Está lá no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Aí tem lá o nome das pessoas. A doutora Anita Nowinski, que eu comentei anteriormente, ela estudou a fundo esse assunto, né? Ela deve ter aí uns 40, 50 anos que ela estudou esse assunto,
e coincidiu, né, o período acadêmico dela coincidiu com o momento em que foram abertos os registros da Torre do Tombo, e ela conseguiu fazer um estudo muito profundo e mostrar como é que foi esse processo de fato, né? Coincidentemente, nesse momento aqui, o Brasil ele tinha acabado de ser descoberto, estávamos no contexto das grandes navegações, a gente vai ver mais para frente, né? Mas adivinha para onde que os judeus eles decidiram ir, né? Muitos saíram de Portugal para vir para o Brasil, né? Inclusive muitos membros das grandes navegações, nós vamos falar à frente, eles eram filhos de cristãos novos, né? De judeus conversos. Então, com a saída dos judeus de Portugal, a gente vê uma nova diáspora, né? Um novo processo de diáspora, e uma das rotas, né, para onde eles foram era para o Brasil. Foram também para a Turquia, a região onde é a Turquia hoje, na época era Império Otomano, né? Também foram para Amsterdã. A Holanda sempre foi uma região de liberdade religiosa, né? Na Holanda sempre houve uma comunidade, desde que os judeus sefarditas saíram da Espanha, houve uma comunidade judaico-sefardita forte na Holanda, então era um ponto onde eles eram acolhidos, e o Brasil foi um dos grandes pontos de chegada. Aonde? Região Nordeste, né? Na época do ciclo da cana, Bahia e Minas Gerais. Minas Gerais na época do ciclo do ouro, né? E alguns para a capitania de São Vicente, os primeiros que vieram ali em 1500, 1500 e pouco, muitos para a capitania de São Vicente também. Esse aqui é um exemplo interessante de um filho de judeus convertidos à força, que nasceu no Porto e ele faleceu em Amsterdã. Ele teve que fugir com os pais, né, por conta da perseguição. É Uriel da Costa, né, cujo pseudônimo era Gabriel da Costa Fiuza. A família dele se converteu de forma forçada, fugiram, foram para Amsterdã e ele fez um processo de retorno ao judaísmo, retornou para as origens e virou um grande escritor do assunto, né? Ele produziu muitas obras sobre o judaísmo. É um caso bem interessante esse aqui. E mostra, né, também a força e o impacto dessa colônia que existia em Amsterdã. Realmente era um ponto de refúgio. Tem dois livros aqui que eu recomendo bastante para quem se interessar pelo assunto. O primeiro dele é da doutora Anita Novinsky, que são Os Judeus que Construíram o Brasil. Esse livro é sensacional, sensacional. Ele tem, além de toda essa história muito mais detalhada, né? Eu aqui estou dando uma pincelada muito rápida, né? Estou fazendo aqui um humilde resumo desse assunto, mas nesse livro a doutora Anita Novinsky ela conta os detalhes desse processo, e ela fala de figuras notáveis, né? Eu citei aqui no slide algumas, né? Nas grandes navegações, Fernão de Noronha, que era filho de conversos, Gaspar da Gama, que era converso. A história de Gaspar da Gama era muito interessante, né? Ele estava na nau com Cabral, quando chegou ao Brasil, ele foi encontrado pelos portugueses na Índia, ele era judeu e ele se converteu no mar, né, durante a viagem das Índias para Portugal. Ele era conhecido como língua, né, ele falava, dizem que falava 10 idiomas, ele era o tradutor, passou a ser o tradutor dos portugueses. Inclusive colocaram ele para conversar com os índios e obviamente não deu certo, né, porque era uma língua que ele não conhecia. Mas dizem que era inteligentíssimo, né, tinha muito letrado. O que ele estava fazendo na Índia ainda era um mistério naquela época, mas ele estava lá. Esse era o fato, é o que a história mostra, né? Tínhamos também na época do ciclo da cana Branca Dias, foi a primeira mulher de engenho do Brasil, também filha de conversos, nascida em Portugal, veio para o Brasil para fugir da perseguição. E no bandeirantismo, diversos também descendentes desses cristãos novos, desses conversos. Fernão Dias Pais Leme, todos nós conhecemos, né? Braz Leme, Raposo Tavares, Garcia Rodrigues e diversos outros. Aqui eu dei uma pincelada.
Então, todos aqueles atores principais do processo de formação do Brasil, uma grande parte deles, né, eles tinham a sua origem nesses conversos, porque existia uma perseguição ocorrendo na Península Ibérica e existia uma terra nova para ser explorada. E os próprios judeus tinham um histórico de se associar com essas grandes incursões em navios, né? Tem até um caso interessante aqui, eu vou contar rapidamente, esse tem a ver comigo, né, com a história que eu descobri. No final eu vou contar um pouco, mas nesse estudo, eu percebi que eu fiz um estudo genealógico, busquei todos os documentos dos meus ancestrais e eu percebi que eu era descendente de uma dessas pessoas. Eu descendo de uma linha de judeus conversos, que um deles, que era Matias, a minha origem é da família Bicudo, né? A família Bicudo, ela teve a origem em São Paulo, e esse nome Bicudo, ele foi uma adaptação é, em função provavelmente de uma característica física do judeu daquela época, né? Que tinha um nariz grande, provavelmente. E os judeus, quando eram convertidos à força, eles ou de livre e espontânea vontade, eles mudavam o sobrenome. Então, essa família Bicudo, ela vem dessa origem, e o ascendente nosso é o Matias Bicudo, que é um judeu conhecido, navegador, né? Tem diversas obras na Torre do Tombo sobre ele, ele é citado em cartas ao rei de Portugal, ele era uma espécie de informante do rei de Portugal no Oriente Médio. Ele ficava ali na região de Alepo, onde hoje é a Síria, né, no Cairo, e ele levava informações dessa região para os monarcas portugueses. É muito interessante e incrível, né? Esses textos eles estão preservados até hoje. A gente tem acesso facilmente pela internet, é muito interessante. Eu tenho certeza que do pessoal que está ouvindo aí, provavelmente alguns vão querer saber da sua origem e vão acabar descobrindo que descende de alguma figura interessante aí do passado. No final, eu vou dar uma dica sobre como você fazer essa pesquisa e como você montar a sua árvore genealógica. Tem uma peça-chave aí para poder fazer isso. Vou falar mais para o final. Então, esse livro, Os Judeus que Construíram o Brasil, ele é sensacional. Tem também um livro muito bom que é Os Senhores de Engenho Judeus em Pernambuco Colonial. São dois livros muito bons, mas esse primeiro aqui, ele é imperdível. Para quem gosta do assunto, não perca. Eu já falei um pouco de Gaspar da Gama, né, aqui só para ilustrar. Gaspar da Gama, especula-se, né, se a gente for lá no Wikipédia, vai estar dizendo que ele é polonês, mas especula-se que ele seja polonês, né? A verdade é que não se tem essa certeza. E o que se sabe é que ele foi encontrado na Índia pelos portugueses e que ele, a partir daí, se associou, né, com os grandes navegadores. Branca Dias também já comentei, né? Pular aqui. Ah, sim, isso aqui é muito interessante. Na época todos aqui lembramos que teve um certo momento na história do Brasil que houve uma ocupação holandesa no Nordeste. Essa ocupação holandesa, ela tem algo que está por trás dela, né? Que a gente não aprende na escola, mas é evidenciado é, dentro desse contexto, né? Você consegue perceber isso, né? Como existia uma colônia judaica muito forte em Amsterdã, e os holandeses eles tinham uma pretensão expansionista, né? Houve uma conexão muito forte entre o Nordeste brasileiro e esses judeus da Holanda. Então, quando houve essa ocupação holandesa no Nordeste, ela não foi por acaso, e ela foi facilitada, vamos dizer dessa forma, foi facilitada pela grande conexão que existia entre a colônia de judeus cristãos novos, né, convertidos do Brasil, do Nordeste, com essa comunidade judaica da Holanda. Os holandeses ficaram por um período bom de tempo, né, no Nordeste, e foi construída uma sinagoga, que foi a primeira sinagoga das Américas, que é essa sinagoga Kaal Zur Israel, né? Ela fica lá em Pernambuco,
existe até hoje, né? Se você quiser ver o prédio lá, está lá, né? Você consegue visitar. E ela foi a primeira sinagoga das Américas. Inclusive, a colônia judaica de Nova York, ela foi iniciada por judeus que saíram aqui do Nordeste brasileiro e se locomoveram para lá, depois que os holandeses foram embora. Muito interessante, né? Bom, dito tudo isso, né, e explicado a origem desse processo de migração de judeus para o Brasil, né, desde o início, né, vimos lá desde a gênese do povo judeu até a chegada deles no Brasil, a gente, nas últimas décadas, nós tivemos aí essa abertura dessas informações, o mundo começou a conhecer isso e Espanha e Portugal começaram a se sentir na obrigação, né, moral de reparar de alguma forma esse processo que ocorreu. Os judeus eles foram perseguidos, muitos foram queimados, né, muitos foram torturados, e isso foi reconhecido. A Espanha decretou a Lei 12 de 2015 e Portugal a Lei 30A de 2000. Tem até um detalhe aqui na apresentação, é 2015 também, tá? 2025, mas é 2015. Essas duas leis de 2015, elas permitiram que pessoas que demonstrarem que são descendentes de judeus da colônia sefardita expulsa da Península Ibérica poderão ter direito à cidadania na Espanha e em Portugal, desde que demonstrada essa origem, né? E esse processo, para que possa ser demonstrado, ele tem três etapas. A primeira etapa, você tem que elaborar um relatório genealógico, né, que possa demonstrar a sua origem. Você tem que ter documentos que evidenciem a sua conexão com cada degrau da árvore genealógica. Tudo tem que estar documentado. Feito isso, você faz um processo de reconhecimento dessa origem, com esse dossiê genealógico, junto à comunidade israelita. Aqui eu até coloquei a CIL entre parênteses, que é a mais comum, né, que é a comunidade israelita de Lisboa. A maior parte dos processos são tramitados na comunidade israelita de Lisboa. De tal forma que, se a comunidade israelita, depois de estudar, ela tem genealogistas que fazem esse estudo, eles realmente constatarem que é fato que você descende dessas pessoas, você pode receber um certificado da comunidade israelita, tem uma imagem aqui ilustrando, né? Para preservar aí os dados, eu marquei com tarja preta, né? Mas é um certificado, tem o nome da pessoa, quais são os ascendentes, né? Reconhecendo que a pessoa descende dessa comunidade judaico-sefardita. E tendo esse documento em mão, você faz a última etapa do processo, que é junto ao governo português, nas conservatórias. Eu, nesse processo todo, eu acabei descobrindo que eu descendia de uma pessoa, né, que veio em 1540, se eu não me engano, para o Brasil, e aí eu fiz um estudo genealógico me conectando até essa pessoa, depois eu vou explicar um pouquinho como. Entrei com um processo na comunidade israelita lá em Portugal, eles analisaram o processo, foi um pouco longo, fizeram questionamentos, tive que fazer contraprovas. No final, é um processo bem rigoroso, né? No final, eles emitiram esse certificado, eu dei entrada na conservatória em Portugal e no ano passado eu tive a cidadania reconhecida, né? Eu não sei se é sequencial, se os certificados são sequenciais, mas se forem, como eu, talvez existam 50 mil pessoas hoje, que o meu número era nessa casa aí de 50 mil, 48 mil, se eu não me engano. E o Brasil, estima-se, algumas pessoas especulam que exista, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, né? Especula-se que por volta de 5 milhões de brasileiros sejam descendentes dessa comunidade. Agora, como é que eu monto esse relatório genealógico? Parece algo bem complexo e né? Mas tem algumas dicas para você fazer isso. Primeiro, todos os registros do século XX e talvez aí final do século XIX, eles estão disponíveis em cartório. Então aí é fácil, né? Aí você pega lá o nome dos seus pais, procura no cartório a certidão de nascimento deles, encontrou a certidão de nascimento deles, vê lá na certidão deles quem são os pais deles,
Aí você pega a certidão de nascimento dos pais e você vai caminhando. Só que vai chegar uma hora, né, do século XVIII para trás, XIX, às vezes, dependendo da região, você não vai ter registro de cartório disponível. Então você tem que fazer buscas nos livros de batismo mantidos pela Igreja Católica. A Igreja Católica ela tinha essa prerrogativa de registro de nascimento antes dos cartórios. E é bem documentado, né? Digo com experiência própria, né? Por ter visto muitos, né? Você pode fazer essas pesquisas sabendo em que região que o seu ascendente nasceu, né? E pode caminhar um pouco mais na pesquisa. Agora, vai chegar uma hora que você não vai, se for uma ascendência muito antiga, como é a minha, por exemplo, né? Nós estamos falando de 15 gerações, de mim até a pessoa que veio fugida da Inquisição são 14. Então, são 15 gerações. Então, vai chegar uma hora que você também não vai conseguir utilizar livros da Igreja Católica, e você tem que se valer de referências bibliográficas renomadas, né? Então, ao longo dos séculos, foram escritos livros de nobiliário, que eles chamam, né? Aquelas figuras que eram figuras públicas, conhecidas, pessoas relevantes no contexto histórico, elas tinham documentada a sua genealogia em livros, né? E alguns são muito antigos e difíceis de interpretar, de ler, e nós temos aqui alguns mais recentes, como, por exemplo, eu trago dois aqui que eu usei no meu processo. Teve um livro que é a Genealogia Paulistana, de 1905. Ele foi escrito em 1905 por Pedro Tanques, e Pedro Tanques utilizou livros antigos de nobiliário, né? Naquela época, acho que o pessoal não tinha o que fazer, né? Não tinha o YouTube, não tinha Instagram, aí ele ficava lá lendo os livros de nobiliário e explicando de uma forma mais simples aí para o pessoal moderno do início do século XX, né? Então, esse é um livro muito bom para fazer essa pesquisa, porque ele é fácil de usar. E um outro também, dentro do mesmo contexto, é esse livro Velhos Troncos Mineiros. No meu caso, a minha família teve origem em São Paulo, mas depois se deslocou para Minas, onde tinham muitos cristãos novos, né, na Rota do Ouro. E aí, pessoal, por fim, né, uma peça fundamental para vocês fazerem as pesquisas é esse aplicativo, o Family Search. O Family Search, ele é uma aplicação que ela tem dentro dos dados dela, não vou dizer que todos, mas tem um volume imenso de livros da Igreja Católica escaneados, todos estão escaneados lá, tem também os registros de imigração dos países escaneados, tem também outros documentos históricos, tudo com o foco de rastrear a genealogia. A gente pode até se perguntar, quem que fez isso, né? Que loucura. Os Mormons, talvez alguns já tenham ouvido falar disso, mas os Mormons, eles têm uma fixação com estudos genealógicos, e eles fizeram catalogaram tudo isso, é um trabalho impressionante, é um trabalho que ocorreu ao longo de várias gerações, e em papel, e depois ele foi passado para meio digital. Você consegue fazer buscas. Eu acho muito curioso, né? Às vezes eu encontro uma pessoa que eu conheço, comento sobre esse assunto numa conversa de boteco, e aí a pessoa me fala, pô, eu não sei de onde vem minha família. Aí eu pego o aplicativo, coloco os dados do avô, né? Pergunto os dados do avô e rapidamente a gente acha, né? Aqui nesse aplicativo qual é a origem, de onde veio. E esse aplicativo também ele permite você montar a sua árvore Porra, mas tu é genealógica. chata, cara. Esse aplicativo permite você montar também a sua árvore genealógica. Os dados de quem está vivo são sigilosos, mas os dados das pessoas falecidas são públicos. Então, se eu monto a minha árvore e eu coloco, registro, por exemplo, meu bisavô, e alguém já registrou algo similar, o sistema cruza as informações e ele me avisa. E aí eu me conecto na árvore de alguém. Então, isso aqui é interessante, além das pesquisas, né? E aí, pessoal, era isso, né? Eu tentei fazer um resumo, né, desse contexto de origem judaico-sefardita brasileira. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui um outro detalhe.
Aqui é uma imagem, né? Alguém pode confirmar para mim se está vendo a árvore? Tá, estamos vendo, sim. Beleza. Estamos Esse vendo só a aqui árvore. esse aqui é um exemplo, eu estou dentro desse aplicativo aqui, logado pelo browser, e a gente consegue navegar na árvore, essa aqui é a minha, né? E aí, aqui, por Uhum. exemplo, eu chego nesse ascendente meu, que é o Vicente Anis Bicudo, 1515 a 1582. E aí você clica na pessoa, né? Você tem vários dados, várias informações, tem um histórico sobre a pessoa, né? A pessoa nasceu em 1520 na ilha de São Miguel, na região dos Açores, casou-se com Mércia Nunes, tem um histórico detalhado aqui, né? E as fontes, elas estão disponíveis, né? Porque para você cadastrar, você tem que colocar as fontes. Aí as fontes geralmente são arquivos escaneados de livros, de nobiliário ou certidões de nascimento da Igreja Católica, tudo aquilo que comprove a posição dele na árvore, né? Aqui no caso do Vicente Anis, temos vários documentos, né? Batismo das filhas, óbito do cunhado, casamento, óbito. Então, todos os documentos vinculados a ele são disponibilizados. Então, é um aplicativo muito legal, muito fácil de usar, eu recomendo para quem tem interesse aí no assunto. Incrível. Muito interessante. Sensacional. E toda essa quantidade de informação, bom, pô, como é que você teve a ideia de fazer isso? Como é que foi? Essa é uma outra história, acho que dá até para dar uma pincelada aqui. Eu estava eu já estava interessado nesse tema há algum tempo, mas aí quando foi em 2020, durante a pandemia, eu estava em casa na pandemia e eu decidi localizar os parentes da família do meu pai, que eu não conhecia. A família do meu pai, ela Aham, tinha uma característica que nós não fomos criados junto com eles. Então, eu não tinha informações. E eu resolvi sim. pesquisar. Na hora que eu comecei a pesquisar, eu encontrei na internet um site que vocês podem até visitar se tiverem interesse, chama Geneia Minas, que é um site de genealogia de Minas Gerais. E aí eu descobri que quem criou esse site foi um parente meu, era um primo do meu pai. E aí fiz contato com ele, tinha um número de telefone, eu descobri que ele era um grande entusiasta de genealogia, tem 50 anos que ele pesquisa esse assunto, e aí ele me introduziu nesse tema. Aí acabei conseguindo chegar, estudar o assunto e chegar nesse resultado, né? Interessante. Mas e daí como é que chegou no sefardita? O sefardita foi o seguinte, o meu avô, que ele contava uma história na família de que eles descendiam de algumas pessoas que vieram de Portugal Ah, e que tinham algumas características, né? Ele acreditava que eles tinham uma religião diferente, que eles tinham características diferentes. E isso sempre deixou aí uma pulga atrás da orelha. E eu ouvi em alguns estudos que existiam esses judeus sefarditas e que o local principal de presença deles no Brasil, um dos locais principais, era a Rota do Ouro, lá em Minas entendi. Gerais. Aí eu pensei, pô, eu não conheço direito a família do meu pai, tem um passado aí um pouco diferente, né? Ninguém tem informação, só sabemos que eles vieram de Portugal e que tinham algumas práticas diferentes, né? Então, eu Interessante. associei uma coisa com a outra e comecei a pesquisar. Mas eu só tive certeza mesmo quando eu já avancei na árvore e eu cheguei, de fato, num judeu sefardita, né? Eu percebi que ele estava Interessante. citado, porque o judeu sefardita convertido, que é aceito pela comunidade israelita, tem que estar citado num processo da Torre do Tombo. E aí eu percebi que esse meu ascendente, ele estava citado num processo lá Muito na Torre do legal. Tombo. Aí fechou, né? Fechou o quebra-cabeça. Interessante. É, muito bom. Tem Ah, alguma muito pergunta a legal. mais aí? Vai, Eu, vai, eu quero Marilise. perguntar, não, só falar do quem que era a família Bicudo mesmo? Você é da família Bicudo? É,
Paulo. Eu descendo, né, da família Bicudo. Ah, Hoje eu não tenho mais o sobrenome Bicudo, né? Ao longo do tempo mudou. Meu sobrenome hoje é é, Araújo, né? sei. Mas Não, é porque o meu pediatra, quando eu era criança, eu lembro da minha mãe falar, vou levar você no doutor Bicudo. Então, Interessante. vai ver que era alguém da sua família, um É, pediatra. tem eu tenho um amigo. Hã? tem alguns sobrenomes que dão um indício, né, de que você tem uma ascendência. Sei. Os judeus, quando eles eram convertidos à força e mudavam o sobrenome, eles adotavam sobrenomes principalmente com nome de animais, né? Ou características físicas. Então, bicudo, carneiro, leão, né? É. São Uhum. fortes indicativos de que tem uma chance boa de você ter uma ascendência judaico-sefardita. Se você somar isso com uma família que vem de uma região dessas, né? Rota do Ouro em Minas, região da cana Bahia. no Nordeste, Bahia, você Uhum. consegue ter uma chance ainda muito maior, né, de ser descendente dessas pessoas. Ah, vou perguntar depois aqui para minha Muito mãe como tá. legal. Tem Hoje em mais dia, a alguma gente, pergunta? Oi, Eu, desculpe. Pega aí, Paulo. hoje em dia a gente pensa no judeu, né? A gente pensa num polonês com um nome com W, né? Por quê? Uhum. Porque os judeus que se desenvolveram, né, e permaneceram judeus até hoje são os Askenazim, do leste da Europa. Agora, o judeu sefardita, ele teve todo Ele é esse processo. convertido, né? Ele foi Ah, convertido e acabou ah, perdendo o vínculo com a religião, né? ah. Exatamente. Alguns sobraram. Por exemplo, eu vou citar um exemplo que todo mundo conhece aqui. Sobrenome Pérez, né? Pérez é um sobrenome de judeu convertido. O Shimon Peres, né, de Portugal, de Israel, né? Foi líder de Uhum. Estado lá, ele era dessa colônia sefardita. Tem Interessante. muitos rabinos com sobrenome também Pinto, que é um sobrenome de animal, né? Então, é um Uhum. animal que é também adotado pelos convertidos. Então, o sobrenome Pinto também é um E de forte árvore indício. também, não é? O nome com de árvore também, não tem? Árvore também, Ah, oliveira. é. eu sou Oliveira, por parte do meu pai. Pois é, a Regina. Uma outra, Parabéns, a sua incursão no tema foi excelente. Eu queria acrescentar, eu tenho minhas duas filhas conseguiram a cidadania portuguesa através da origem materna delas, que é sefaradi, e que se vincularam no Oriente Médio, depois da expulsão de Portugal, numa sinagoga que era uma das sinagogas que o governo português confirmava serem de refugiados portugueses judeus. Então, assim, quem cujo avô ou bisavô casou-se ou foi entre aspas batizado, não é o termo certo, né? Ou foi registrado na sinagoga portuguesa de Ankara, que era o caso da minha ex-mulher, tinha na verdade a possibilidade de requisitar sem outras milongas e sem outras comprovações, a cidadania, a volta da cidadania portuguesa como sefaradi. Isso para acrescentar que a quantidade de judeus sefaradis que existe, que professam a religião judaica, é enorme. Eu diria que é tão grande quanto a dos Ashkenazi. É que no Brasil, os Ashkenazi fizeram mais barulho. E os sefaradis no Brasil, eles eram parte de uma pequena minoria que migrou originalmente para o norte e nordeste, norte principalmente e nordeste, mas a migração judaica mesmo veio da Europa Central desde o início do século XX. E aí foi acrescida dos refugiados de judeus sefaradis dos países árabes, de onde eles foram expulsos logo depois da guerra de 48, a guerra de Israel de 48, todos os países árabes expulsaram os judeus que eram moradores de lá. E eles vieram para o Brasil, muitos deles vieram para o Brasil
e fazem parte de um segmento grande de judeus que professam judaísmo aqui em São Paulo e são sefaradis. Eles são originalmente da Península Ibérica, mas haviam sido expulsos de Portugal, foram para os países árabes que contornam o Mediterrâneo e e após a expulsão dos países árabes em 48 eles vieram para o Brasil ou para qualquer outro lugar. Então assim, tem uma grande comunidade sefaradi judaica que professa judaísmo aqui no Brasil. Interessante. O Wagner, Otávio, sim. Wagner, se eu posso, eu queria adicionar um ponto aqui à apresentação que eu achei super interessante, mas eu também não quero espalhar fake news aqui nesse grupo. Sim, claro. Mas sobre essa questão dos judeus que saíram de Recife e foram para Nova York, né? E eu tive uma experiência muito interessante, porque eu estava em Barbados e havia uma sinagoga com 50 membros, vamos dizer assim, em Barbados. E eu resolvi visitar a sinagoga. E quando eu cheguei lá, vi uma pessoa que estava tomando conta daquela sinagoga, e quando eu me identifiquei como brasileiro, ele totalmente se abriu. E ele me explicou, então, que os judeus brasileiros tinham saído do Nordeste, né, de Pernambuco, do Recife, no caminho para Nova York. E eles pararam, ou alguns pararam, ou todos pararam em Barbados. E em Barbados, eles fundaram, como eles não podiam ter escravos, Barbados recepcionava os judeus, mas pelas leis inglesas eles não podiam ter escravos. Então eles não podiam cultivar a cana, mas eles podiam entrar no comércio. E eles desenvolveram, então, a indústria do rum em Barbados, e de Barbados eles vieram para os Estados Unidos, para não só Nova York, como também, eu acho que Rhode Island. Eu acho que a primeira sinagoga nos Estados Unidos foi para os judeus brasileiros em Rhode Island, e depois houve uma outra em Nova York, que eu, inclusive, uma vez eu tentei até visitar, mas já não existe. Existe uma outra sinagoga no mesmo lugar, mas não é a original. Então, eu só queria registrar que uma passagem por Barbados aí, que eu achei super interessante. Interessante mesmo, muito legal. Exatamente. Os historiadores falam sobre isso. Mário. Eu queria fazer um comentário. Eu conheci aqui em Curitiba um colega de sobrenome Muradas. E ele tem uma fisionomia árabe. Aí, conversando, ele me contou que os antepassados dele eram árabes na Espanha e que, em função da Inquisição, eles se converteram e mudaram o sobrenome, que era Murad, para Muradas. Isso me chamou a atenção porque o meu sobrenome é Faraco e é da Itália. Imagino que eram Fará que se converteram, mudaram o sobrenome e foram para a Península Italiana, né? Que meus antepassados são italianos. Isso é uma curiosidade bastante grande. E agora, com essa explanação do Paulo, eu acho que vou fazer umas pesquisas bem maiores. O Paulo podia passar esse site aí, né, de busca e tal, dos ancestrais, seria interessante, Paulo. Se você puder colocar aqui nas notas, seria muito interessante no nosso chat, tá? Isso. Beleza, eu vou colocar sim. E foi muito bom o que você falou, bastante profundo. Eu gostei demais mesmo do que você pesquisou. Foi muito bom. Muito legal. O que a pandemia não fez, né? Também de coisa boa. Entre outras coisas, a gente aqui, né? Nosso grupo. Um detalhe adicional, pessoal, lembrei aqui, né? Esse tema é muito extenso, né? É interessante que, se você analisar as práticas dos mineiros, o mineiro tem várias práticas que são judaicas, né? Por exemplo, o mineiro, ele tem a mania de colocar a mão na cabeça da criança e abençoar, e a criança pede bênção. Quem é mineiro sabe, aí, né, tá acostumado. É uma prática muito parecida com a dos judeus. O mineiro, ele tem a prática de, na sexta-feira, em algumas regiões, né? Eu estou generalizando aqui, mas a minha família mesmo faz isso.
na sexta-feira, fazer uma limpeza completa da casa, deixar tudo em ordem para passar a virada da sexta para o sábado, né, que seria o Shabat, né? Então, uma outra prática mineira também, muitas famílias, a mulher, ela enrola a cabeça com um pano, né? Também no judaísmo existe. Então, tem várias características do mineiro que elas são parecidas com práticas judaicas, e isso vem do fato de que os judeus cristãos novos, né, conversos, eles não podiam ser judeus, mas dentro de casa eles faziam tudo que os ascendentes sempre fizeram, né? As práticas e os hábitos, eles permaneceram. Mário, você tem mais algum comentário? Não, só ficou aqui então tá, ok. a mãozinha aqui. Tá bom. E aí, Bom, pessoal, mais algum Wagner, comentário? sim, eu Fala. tenho um comentário. É o Diga. seguinte, vou fazer aqui uma propaganda literária. O Robinson Crusoe, escrito pelo Daniel Defoe, né? Todo mundo só leu, mas uma grande parte das pessoas só leu em versão pasteurizada, né? Condensada. Na verdade, o livro é dividido em 3 partes. A parte que todo mundo conhece, aquela parte do índio, que ele está lá numa ilha abandonada, que aparece sexta-feira, não sei o que lá tal, é apenas a parte central da história. E esse romance ficou famoso por causa disso. Mas a parte inicial do romance se passa todinho no Brasil colonial e, justamente, o herói, ele é um luterano que vem para o Brasil e, por ser luterano, ele consegue fazer críticas à Igreja Católica. Então, os senhores de engenho, que já estavam de saco cheio da Inquisição, porque a Inquisição, como falou o Paulo aqui também no Brasil, foi muito expropriatória, quer dizer, eles faziam os processos simplesmente para tomar os engenhos da mão das pessoas. Então, eles acolhem esse jovem e então narra todo esse ambiente que o Paulo descreveu aí de intriga, de coisas e das acusações da Inquisição, é a primeira parte do Robinson Crusoe. Um livro que eu recomendo assim veementemente, em especial essa primeira parte que se passa no Brasil, porque ela é divertidíssima, ela é ótima, ela é muito engraçada. A segunda parte é a parte da ilha. Você podia até fazer um mês aí uma apresentação sobre esse livro. Não, o livro tem umas 1000 páginas, entendeu? Tá bom. Quem quiser que leia, eu não faço mais. Obrigado, que é Paulo, isso? parabéns. Você que sugeriu o ciclo de literatura. Não, mas isso daí Não, tudo bem, entendi. 1000 Mas páginas qual não o dá no mês. nome? Qual o nome, Ivan? Robinson Crusoe. É esse o nome? Porque eu li Robinson Crusoe e não tinha nada disso. Não, porque aqui no Brasil, você tem que achar um livro que esteja escrito versão integral. Tá bom. Eles cortam o livro e eles apresentam só a segunda parte, que é quando ele naufraga. Assim, eu vou contar rapidamente a história. É um filho do inglês que o pai acha que o menino nunca vai dar nada. Então o menino foge de casa e vai se aventurar pelo mundo. A primeira parte é no Brasil, a segunda parte é na ilha e a terceira parte é na China, na China, no Oriente. Quando ele volta para casa, tudo aquilo que ele havia juntado aqui no Brasil, os brasileiros são tão honestos que mandam de volta para ele todo o dinheiro. E o pai está morrendo e ele acha que ele está pobre. Quando ele vai fiscalizar lá, ele vê que realmente ele tinha ficado milionário porque os brasileiros tinham cumprido. Os senhores de engenho, que eram amigos dele, tinham mandado toda a fortuna dele para lá. Então você tem que ler a chamada versão integral na próxima vez, Jaqueline. E obrigado, Paulo, pela apresentação. Muito, muito interessante. Muito legal. Mais algum comentário ou pergunta? Bom. Muito legal a apresentação. Obrigado, legal, Paulo. Foi ótimo. Obrigado. Ótimo. Eu que agradeço. Obrigado. Boa noite. Pessoal, só uma coisa. Semana que vem nós vamos ter, então, o Eurico Cabral falando sobre o livro Guaporé. Quem está lendo, vamos terminar. Eu estou lendo, quero terminar essa semana e tal. Quem já leu, parabéns. E vamos, então, para a semana que vem discutir o Guaporé. Tá bom? Tchau, pessoal. Beleza.
Boa noite. Até a Tchau, semana. pessoal. Tchau. Valeu, obrigado. Obrigado aí, Paulo. Foi ótimo. Ah, Paulo, Tchau, não se tchau, boa esqueça noite. que tem uma outra apresentação sua aí, né? Que a gente combinou. Tchau, obrigada, Paulo. Qual que era o tema mesmo? Como é que é a vida nas plataformas de petróleo. Ah, sim. Tá certo. A gente combina. Tá bom. Um Boa abraço. noite. Valeu, Tchau. pessoal. Obrigado. Tchau, Valeu. tchau. Tchau. Boa noite. Oi, Helena. Quanto tempo? Até mais. Tchau.